É o seguinte, né, nossa aula prevista de duração é de 1 hora, tá? Então, começando agora 4h15, tá? Até 5h15 ou um pouco menos, acho que a gente já termina, tá bom? Se vocês quiserem falar alguma coisa, é só abrir o microfone, né, e falar, fazer pergunta, ok? Ou digitar no chat aqui onde você digita, já aparece para mim, tá bom? E eu gostaria de reforçar para vocês me ajudarem a incentivar os colegas a participarem da aula. Tá? Vocês coloquem lá no particular dos seus colegas da sala, que vocês têm mais contato, tá? Para que eles possam acompanhar também, porque os alunos que não justificaram o porquê de não assistir a aula, eu vou marcar falta. A Selma, coordenadora, me autorizou a marcar falta na semana, tá? E para vocês que estão aqui, já está registrado, tá? Está gravando, então a presença de vocês já está garantida, beleza? Bom, o tema, vou compartilhar a tela, ok? Vocês me falam se estão vendo ou não, compartilhamento. A gente vai começar o tema da aula. Vocês estão vendo? Dá para ver? Só coloca sim ou não aí, por favor. Tá, professor. Tá, beleza. Então, nós temos o tema do Centro de Mídia sobre população no Brasil. Eu lembro que nós vimos na aula passada, que faz um tempinho, né, sobre a formação do povo brasileiro, né, só retomando rapidamente sobre essa formação do povo brasileiro, é que o início da formação, lá no século XVI, né, quando os portugueses chegaram aqui, depois, posteriormente, os africanos, nós formamos um tripé populacional de etnias, né, que eram os índios, o europeu e o africano, e o negro africano. Então, formando aí a gênese, a base populacional do Brasil. Tá? Isso perdurou por vários anos, né, até chegarem outros imigrantes, no século XVIII, século XIX, século XX, chegaram vários imigrantes, principalmente da Europa. Tá? Nós temos uma comunidade muito grande da imigração italiana, por exemplo, espanhola, né? Nós temos a maior população japonesa fora do Japão está aqui no Brasil, certo? Nós temos uma população árabe também muito importante, sírio, libanês, inclusive da nossa região aqui, tem vários sobrenomes, né? Peraí, deixa eu aceitar as pessoas aqui. De sírios, libaneses, enfim, de árabes, no caso. E esse pessoal, eles contribuíram para a formação do povo brasileiro, muito importantes. Nós somos uma população altamente miscigenada, ou seja, uma grande mistura de etnias. Tá? Talvez, talvez o Brasil seria, aí, se não o primeiro ou o segundo país mais miscigenado do mundo, porque os Estados Unidos também é um país muito miscigenado, né? E nós temos essa diversidade cultural riquíssima, porque junto com esse pessoal que veio de fora, com os imigrantes, eles trazem sua cultura, culinária, o idioma, os seus costumes, a religião, enfim. Então, nós somos uma grande mistura de etnias e nós temos uma grande diversidade religiosa, cultural e religiosa, tá? Que faz com que o nosso país seja riquíssimo, né, nessa questão, tá, cultural. É lógico que temos conflitos, por causa dessas diferenças aí, né? Conflitos naturais e alguns conflitos aí que geram até complicações, preconceito, né, enfim. Mas, em geral, nós convivemos bem com essa mistura, com essa diversidade. Tá? Não há uma intolerância religiosa, por exemplo, como a gente vê em países fundamentalistas. Né? Nós temos, sim, existe o preconceito, existe o conflito, né? Mas, de forma geral, a gente convive bem com essa diversidade. Beleza? Então, esse foi um pouco da aula passada. Agora, nós vamos falar sobre as características demográficas do Brasil. Tá? Quantos habitantes tem,
a concentração populacional no Brasil, onde porque a população está concentrada no território, tá? Nós vamos ver taxa de natalidade, taxa de mortalidade, crescimento vegetativo, densidade demográfica, vamos ver todos esses conceitos, ok? E mudança na dinâmica populacional no Brasil. Será que o nosso país, a população, está aumentando, como está crescendo, né, como cresceu antigamente, ou está crescendo no ritmo menor? Então, a gente vai ver tudo isso. Então, primeiramente, vamos falar do crescimento populacional do Brasil. Aí, as datas, né, do século XIX, século XX, que foi um período de grande fluxo migratório, certo? E, olha, em 1808 a 1850, o fluxo migratório desse período foi estimulado pelo decreto de Dom João VI, que permitiu estrangeiros ser proprietários de terras no Brasil. Então, os estrangeiros vinham para cá, né, e eles tinham direito, né, lógico que eles tinham que ter posse para isso, né, de ter condição para isso, direito de ter terras aqui no país. De 1850 até 1930, período de maior entrada de imigrantes no Brasil, que foi favorecida pela abolição da escravidão e desenvolvimento da cafeicultura. Dois fatos importantes, tá? Primeiro, a abolição da escravidão no Brasil, que foi no dia 13 de maio de 1888, através da Lei Áurea, tá? Então, o escravo livre, né? O escravo, depois de ser livre, ele foi substituído por uma outra mão de obra remunerada, tá? Então, como não havia mais escravidão, todo trabalhador, né, ele tinha por direito uma remuneração, ok? Então, os imigrantes italianos vieram nesse período, e vieram para cá para trabalhar nas lavouras de café, principalmente, ok? Só que os donos da terra, eles tinham que conviver com essa nova configuração aí do trabalho, né? Não era mais de graça o trabalho tinha que ser remunerado. Então, isso atraiu muitos imigrantes italianos. Por que os italianos vieram para cá? Por que eles foram atraídos? Só pela cafeicultura? Não, porque no país deles também estavam tendo várias revoluções, conflitos, porque a Itália estava sendo unificada, tá? Então, devido a esse conflito interno italiano, devido à sua unificação como república, né? Então, muitos vieram fugidos da Itália, não vieram para o Brasil porque, nossa, vamos lá no Brasil que é mil maravilha. Não, muitos vieram fugidos aqui para cá, tá? Em 1930 a 34, já no governo de Getúlio Vargas, com a adoção da lei de cotas, estabelecia limites à entrada de imigrantes. Tá? Então, teve aí uma barreira imposta pelo governo, okay? Porque estava chegando muito imigrante para cá, para o Brasil, né? No início do século XX, já muitos imigrantes italianos, japoneses, sírios, libaneses, né, estavam chegando aqui e de outras partes do mundo também, e o governo decidiu ter essa lei de cotas aí para inibir um pouco a entrada de pessoas. De 39 a 45, o crescimento tornou-se acelerado devido à diminuição das taxas de mortalidade. Isso é explicado por fatores como a expansão de esgoto, acesso à água encanada, campanha de vacinação em massa, acesso a medicamentos básicos, etc. Então, se observa uma diminuição da taxa de natalidade naquela época, né? Como eu falei aí, eu estava aí exposto para vocês, devido a algumas transformações, alguns avanços da medicina, como a vacina, né? E também o saneamento básico. Até então não existia o saneamento básico de forma mais abrangente aqui no Brasil. Tá? Então, a gente tem que entender, pessoal, que hoje o crescimento da população do Brasil é totalmente diferente do que há 50, 100 anos atrás. Tá? A taxa de natalidade, o que é a taxa de natalidade? O número de pessoas que nascem hoje é menor do que antigamente. A expectativa de vida hoje é maior do que antigamente. Tá?
A taxa de mortalidade hoje é menor do que antigamente. Por quê? O que aconteceu para ter essa grande mudança? Primeiro, por que diminuiu a taxa de natalidade? Porque hoje há um planejamento familiar, tá? Hoje, através desse planejamento familiar, por exemplo, a ida da mulher ao mercado de trabalho, né? A mulher hoje não tem mais tempo para ficar em casa, e aquela história de mulher ter que ficar em casa, cuidar dos filhos, cuidar da casa, isso já não existe mais hoje, né? Antigamente as mulheres tinham muito filho, né? Vocês percebem, os pais, a avó de vocês têm bastante irmãos, por que isso não existe, não acontece mais, de ter 5, 6, 10 irmãos, né? Por causa desse planejamento. O homem e a mulher hoje saem para trabalhar, tá? E não tem como ter mais filhos, o custo do filho é muito alto hoje, tá? A mulher, hoje, ela buscou sua independência, ok? Antigamente, na época dos nossos avós, a mulher tinha a verdade era essa, a mulher tinha uma função, né? Depois que ela atingisse uma certa idade, casar, ter filhos e cuidar da casa. Isso é uma questão cultural, pessoal. Okay? Hoje não, hoje a mulher, ela mudou esse panorama. Hoje a mulher, ela pensa, né, em primeiro cuidar da sua vida particular, profissional, trabalhar, depois pensar em casar, depois pensar em ter filho, e esse adiamento, né, a mulher vai estar com 30 e poucos anos, talvez aconteça uma dificuldade de ter filhos, tem que recorrer à medicina, né, a tratamentos para ter filho, enfim, porque a biologia não acompanha a evolução da sociedade. Então, se a mulher ela tem uma idade fértil de tal ano a tal ano, essa idade fértil tem que ser seguida. Ok? Porque se ela ultrapassa essa idade fértil, esse período fértil, né, pode ter problema de não engravidar ou de ter que recorrer a tratamentos. Mas isso porque a sociedade evoluiu. É muito comum, naquela época, falando aí daquela época de 50, 60 anos atrás, né, é muito comum, nós, como eu já falei, né, as famílias serem grandes, hoje não mais. A taxa de fecundidade, que é isso? É a quantidade média de filhos por mulher em idade fértil. Taxa de fecundidade. Né? Em 1960, pessoal, por exemplo, a taxa de fecundidade era de 6 a 7 filhos por mulher. 6 a 7. Hoje, 2020, é menos de 2. Então, olha o tanto que diminuiu a taxa de fecundidade. Então, podemos dizer que hoje as mulheres estão tendo menos filhos? Obviamente que sim. Tá? Mas, mesmo assim, a população continua crescendo. Então, agora aqui vamos ver, tem esse gráfico aqui, tá? Que é a taxa de crescimento natural. O que é crescimento natural da população? Você pega, ou também crescimento vegetativo, é a mesma coisa. O número de mortos e o número de nascidos. E você faz a média. Por exemplo, se o ano lá, pegar a cidade de Mirassol, e o ano nascendo aí 1.000 crianças, tá? E morreu 500 pessoas. Se nasceu 1.000 e morreu 500, o crescimento vegetativo foi de 500, é a média. Isso é uma média de crescimento. Número de mortos menos número de nascidos. Ok? Entendendo? Crescimento vegetativo. Certo, pessoal? Dá um sim aí. Certo, beleza. Então, vamos lá. Então, em 1940, a taxa de crescimento era de 1,49, subindo, 2. Por que às vezes você vê lá, em 1940 nascia bastante gente, mas morria bastante também. Tá? Então, a taxa de natalidade era alta, mas a de mortalidade também. Ok? Então, se a gente pegar aí esses dois números, a porcentagem vai ser baixa. Ok? Então, é por isso. E agora vai aumentando. 50 aumenta o crescimento vegetativo, 1960 vai aumentando. Depois, esse crescimento vegetativo, a partir de 70, vai decaindo. Quais fatores que a gente explica isso? Em 1940, o fator principal era a alta taxa de natalidade e a alta taxa de mortalidade.
Agora, atualmente, a gente tem o dado até o ano 2000, mas a gente pode perceber uma queda no crescimento vegetativo. Por quê? Primeiro, a expectativa de vida do brasileiro aumentou e muito. Tá? Em média, 77, 78 anos a gente vive. Em 1940, a expectativa de vida era de 50, 51 anos. Hoje, de 77, 78 anos. Mas qual que é a explicação para essa expectativa de vida aumentar? Bom, a explicação, primeiramente, são vários fatores. Tá? Primeiramente, a gente pode falar do avanço da medicina, acesso a medicamentos, tá? Saneamento básico, água e esgoto. Okay? Também nós podemos citar a urbanização. Tá? A urbanização é um fator que aumenta a expectativa de vida das pessoas, porque ela tem acesso a esses serviços para a saúde, por exemplo, médico, hospital, vacina. A gente percebe que isso é mais abrangente na cidade do que no campo. Tá? Então, nós temos também uma preocupação na qualidade de vida, onde as pessoas se preocupam, se cuidam mais da sua saúde, né, se previnem, né, praticam atividade física, a questão da alimentação mais saudável, a gente vê tudo isso. Então, a expectativa de vida vai aumentando, nós estamos vivendo mais, tá? Devido a esses fatores que eu acabei de falar. E a taxa de natalidade hoje é baixa. Então, eu acabei de falar que a mulher tem média de menos de 2 filhos por mulher, a taxa de fertilidade do Brasil. Então, está nascendo menos criança e a população está vivendo mais. Tá? E a população está vivendo mais. Esses dados só não contado isso numa condição normal, tá? Há exceções, como guerras, pandemia que a gente está vivendo agora, pode ter uma alteração significativa. Agora, em períodos normais, tá, a gente registra isso, uma alta taxa de crescimento, uma alta expectativa de vida e uma baixa taxa de natalidade. Tá? Então, só para a gente resumir, vocês têm que perceber que a população do Brasil está aumentando, porém em ritmo menos acelerado. Olha lá, em 1960, registrou a maior taxa de crescimento, crescia 3% da população. Né? Em 2000, 1,64%. Atualmente, pouco mais de 1,20% do crescimento da população brasileira. Então, nós estamos crescendo no ritmo menos acelerado. Está dando para entender? Estou falando muito rápido. Vocês dão um break em mim aí, tá, pessoal? Se eu estiver falando muito rápido. Vocês estão entendendo? Sim, estamos sim, professor. Então, tá bom. Então, beleza. Então, esse é o crescimento natural da população. Taxa de natalidade menos taxa de mortalidade. Tá? Então, como eu falei para vocês, né, tem tem essa tabelinha aí que explica a diminuição da taxa de natalidade e também da mortalidade, planejamento familiar, né? Aumento do custo de criação dos filhos. Filho é caro, pessoal, tem 2 filhos. Hoje, né, a gente tem que pensar nos custos, né? Saúde, alimentação, né, roupas, tudo a gente tem que colocar em conta. Tá? É caro, hoje ter uma criança é caro. Por isso que muitas famílias têm 1, 2, 3 filhos no máximo. Na época dos meus pais, eram 3 filhos. Agora, na minha época, no máximo é 2. Daqui a alguns anos vai ser 1. E daqui não sei quanto tempo vai ser menos de 1. Então, vamos raciocinar. A tendência da população brasileira e mundial é chegar no patamar... Oi, pode falar. Sim. A questão da educação também favoreceu para a diminuição da taxa de fertilidade. Eu digo na questão do aumento da informação. Entende? Sim, isso mesmo, Davi. Eu entendi o que você falou.
Sim, claro, né, educação, o acesso à educação e a informação, claro que influenciaram nessa diminuição da taxa de natalidade e também de mortalidade, tá? O planejamento, a gente está vendo as tabelas aí, né, o custo de criação, como eu falei, participação da mulher no mercado de trabalho, né, a mulher hoje, ela quer ter sua independência, isso é muito legal, né, tá certo, a mulher tem que ter sua independência mesmo, a mulher tem que escolher o que ela quer para a vida dela, isso não era, viu meninos que estão ouvindo, me vendo aí, isso não era comum na época dos nossos avós, o papel da mulher era casar, procriar e cuidar da casa. Você imagina? Vocês queriam ter isso para vocês? Eu acho que não, né? Eu acho que todo mundo quer essa independência. E a mulher, a entrada da mulher no mercado de trabalho contribuiu para a diminuição de filhos. Claro, tem muita mulher que é chefe de família, que cria filho sozinho, né? E tem muita mulher que optou por não querer ter filho. Eu conheço várias, né? Eu conheço aí pessoas casais, né, amigos meus da minha faixa etária, que estão casados há 5, 6, 7 anos e não querem filho, e eles escolheram isso. Então, tudo isso faz parte do planejamento. Métodos contraceptivos, o anticoncepcional, o uso de preservativos, tá? Então, hoje, se a gente falar, hoje tem filho quem quer, é verdade. Tá aí, quem não quiser ter filho, tem vários métodos de prevenir. Tá? E quem quiser ter, também consegue. Por isso que a gente fala que é planejamento hoje ter um filho. É planejado. Eu vou engravidar ano que vem, a mulher fala. E, se ela tiver tudo ok com a saúde dela, engravida mesmo. Né? Eu quero ter filho daqui 3, 4 anos. Se tiver tudo certo, engravida mesmo. Na época dos nossos avós não eram assim. Eles não tinham esse planejamento. Né? Nascia um, daqui, não era assim, já nascia outro, pode perceber que a diferença de ano é 1, 2 anos de um irmão e o outro. Né? Então, isso a gente chama de avanço social. A sociedade está avançando. Tá? Isso é uma realidade. Então, a tendência, como eu estava falando, né, o Davi perguntou, a tendência é a gente aumentar, manter um crescimento, tá? O gráfico ele fica reto, depois diminui. Então, daqui a alguns anos, 50, 100 anos, a tendência da população brasileira e também mundial é diminuir? Sim. Tá? Sim. Nós somos hoje 7 bilhões e 500 milhões de habitantes. Né? Existe uma projeção, né? Tem como fazer isso em demografia, né? Que é a ciência que estuda a população, fazer uma projeção de crescimento de 12 bilhões da população mundial, manter esses 12 bilhões até diminuir. Tá? O Brasil hoje, vocês sabem quantos habitantes tem no nosso país? Quem se arrisca a falar aí mais ou menos? Hã? Não sei, não. Não sei, não. Especificamente assim, não. Tá bom, a nossa população, nós somos a sexta população. Deu 207 milhões? Por aí, 205. Um pouco mais, né? Nós somos 212 milhões de habitantes, nós somos a sexta população mundial, a maior população do mundo é a China, com 1 bilhão e 400 milhões praticamente, a segunda população é a Índia, com 1 bilhão e 300 milhões, a terceira população mundial são os Estados Unidos, com 320 milhões, quarta população mundial é o Paquistão, tá? Com um pouco mais de 280 milhões, a quinta, o Brasil, até ano passado, era o quinto. A quinta população mundial, a Indonésia, com 225, 230 milhões, e nós somos a sexta população mundial, com 212 milhões de habitantes. Tá? Então, a gente pode falar que o Brasil é um país populoso, o que vocês acham? Se nós somos a sexta população mundial, nós somos considerados populosos, sim ou não? Pessoal, se nós somos o sexto, de 193 países no mundo, claro que sim. Tem países aí que tem uma população de menos de 1 milhão de habitantes, muitos países, né, a população deles é de menos de 1 milhão. Né? Então, nós temos aí um grande contingente populacional no nosso país, e somos o sexto do mundo. Tá?
Bom, agora a mortalidade, por que diminuiu a mortalidade, né? Avanço da medicina, como eu já falei, saneamento básico, já falei também, distribuição de medicamento, posto de saúde, hospital, preocupação, né? Com a saúde, enfim. Agora, esse mapa, vocês estão vendo o mapa? Consegue ver? Mais ou menos. Não estou enxergando, não. Bom, então, esse mapa aí, ó, ele mostra a concentração da população brasileira. O título dele é distribuição da população, né? Esse vermelhinho é onde tem mais população. E quando vai para o amarelo mais claro, menos população concentrada. Qual parte do Brasil, olhando o mapa aí, tem maior concentração populacional? A região litorânea ou a região central do Brasil? Hã? A região litorânea, na beiradinha aqui do Brasil ou no meio do Brasil? A região litorânea. Litorânea, muito bem. Região litorânea do Brasil concentra a maior parte da população brasileira. Isso desde o sul até a região nordeste. Todas as capitais da região nordeste, por exemplo, exceto a capital do Piauí, fica no litoral. Então, a cidade mais importante de um estado é a capital. Tá? E como falei, todas as cidades da região nordeste ficam no litoral, cidades capitais. Por exemplo, Salvador, capital da Bahia, é no litoral. Aracaju, Sergipe, litoral. Maceió, Alagoas, litoral. Recife, Pernambuco, litoral. Tá? João Pessoa, Paraíba, litoral. Natal, Rio Grande do Norte, litoral. Recife, Pernambuco, litoral. Tá? Fortaleza, no Ceará, litoral. São Luís do Maranhão, litoral. Exceto Teresina, capital do Piauí, né, que não fica no litoral. Então, é importante a gente perceber que o grande contingente populacional do Brasil está nessa faixa litorânea. Então, o Brasil é mal distribuído. Podemos dizer que o Brasil é mal distribuído, né, em questão da população. Pegamos a região sudeste, capital do Espírito Santo, que é Vitória, também região litorânea. A capital do estado de São Paulo, que é São Paulo, não está no litoral, mas está apenas 100 quilômetros do litoral, está pertinho do litoral, da cidade de São Paulo, só descer a Serra do Mar. Né? A capital do Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro, litoral, praia no Rio de Janeiro. Capital de Minas Gerais, está no litoral, Belo Horizonte? Não, Minas Gerais não tem nem praia. Tá? Então está distante. A única capital mais distante da região sudeste é BH. E vamos para a região sul. Curitiba, capital do Paraná. Não está no litoral, mas está próximo também. Capital de Florianópolis. Capital do Santa Catarina, que é Florianópolis, litoral. A capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, não está no litoral, mas está próximo. Tá? Então, nós percebemos essa grande concentração com mais de 60% da população brasileira vivendo nessa faixa litorânea. Tá? E toda a região central do Brasil, centro-oeste, região norte, há um vazio demográfico. Né? O que quer dizer essa palavra, vazio demográfico? Pouca gente ocupando espaço. Se a gente pegar a densidade demográfica do Brasil, o que é a densidade demográfica? O número de habitantes por quilômetro quadrado é baixa. É apenas de 24 habitantes por quilômetro quadrado. Agora, se a gente pegar a densidade do estado de São Paulo, por exemplo, que é o estado mais populoso do Brasil, com 45 milhões de habitantes, a densidade demográfica do Brasil, do estado de São Paulo, desculpa, mais de 100 habitantes por quilômetro quadrado. Mas se você pegar a densidade demográfica do estado do Amazonas, que é o maior estado do Brasil em território, dá 2 habitantes por quilômetro quadrado. Então, nós percebemos que há uma concentração populacional. Né? Porque o Brasil começou no litoral. Certo? Quando os portugueses vieram para cá, né, e os espanhóis, os colonizadores, enfim, chegaram aqui, eles se alocaram na região litorânea, né, século XVI, século XVII,
18, depois começou a avançar pelo interior do Brasil. Tá? Então, a gente tem esse perfil no nosso território, que é um território gigantesco. O Brasil é o quinto maior país do mundo, extensão territorial, 8.500.000 km². Tá? Então, essa concentração em uma pequena faixa, isso tem motivos históricos, econômicos, tá? Porque também essa região mais envolvida do Brasil. Bom, pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode chamar, tá? Se quiser fazer algum comentário. Ok. Tá bom? Oi? Então vamos lá. Não é dúvida não, professor. Estou falando que tá tudo bem. Tá bom. Então, vamos lá. Distribuição da população por faixa de idade, o país é consequência das taxas de crescimento populacional, da expectativa de vida e das migrações. A população é agrupada em 3 faixas etárias. Oi, pode falar. Não, só para avisar, perguntaram ali no chat. Acho que o senhor não viu. Não vi. Deixa eu ver aqui. A Larissa perguntou: o Brasil é um dos países mais populosos, porém a região litorânea é a mais povoada? Sim, Larissa, é isso mesmo. Região litorânea, a faixa litorânea, não é o litoral do Brasil, tá? Não é onde tem praia só, mas a faixa litorânea, as áreas próximas ao litoral é a mais povoada. Lembra que eu falei que a cidade de São Paulo não está no litoral, mas está próxima? Então é considerado assim, uma faixa próxima ao litoral. Sim, é isso mesmo. A faixa litorânea do Brasil é mais povoada. Bom? Bom. Ok. Ok, então, faixa etária é o quê? O que é faixa etária? É a divisão por idade. Certo? Jovens é de 0 a 20 anos, adultos de 20 a 60 anos e idosos mais de 60 anos. 3 faixas etárias. A faixa etária é muito importante, né, para a gente analisar também, porque aí entra uma questão, a questão, principalmente a questão do econômica, do mercado de trabalho, né? A população apta a trabalhar, né? E a população também que já termina a sua idade de força de trabalho, que são os aposentados. Então, essa faixa etária, ela serve como subsídio do governo de planejar, né, e organizar melhor o país em relação à sua população. Por exemplo, os jovens têm que estar na escola, precisa de creches, né, para as crianças. Então, tudo isso é importante fazer essa análise para um planejamento populacional. Isso quem faz é o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá? Uma instituição de extrema importância para o nosso país, para o planejamento do nosso país. Ok? Aí também vamos pensar assim, os idosos, assim, de 60 anos que estão aposentados, né, precisam de garantir essa aposentadoria, pagar os aposentados, esses idosos precisam ter um acesso à saúde, tá, porque eles ficam mais doentes, enfim, tudo isso é para fazer um planejamento populacional no Brasil. Tá? Esse gráfico aqui chama pirâmide etária, então 3 gráficos. Então, tem 3 pirâmides aí, de 1910, 2005 e 2025, que é uma projeção. Então, se percebe que em 1910, o número de jovens e crianças era a base da pirâmide, era a maioria. Tá? E o número conforme vai chegando numa idade mais avançada, acima de 50 anos, vai afunilando e desaparece, obviamente, porque as pessoas morrem. Tá? Então, a 1910 era uma pirâmide, né, certinha, a base, né, e diminuindo. Em 2005 já mudou esse perfil. Diminuiu o número de jovens, aumentou o número de adultos e de idosos, porque a expectativa de vida aumentou, né, por isso que aumentou o número de idosos, e o planejamento familiar. As pessoas estão tendo menos filhos, então o número de crianças e jovens diminuiu. Olha, em 2025, a projeção para daqui a 5 anos, diminuir ainda mais a base da pirâmide, porque o número de jovens e de crianças diminui, certo? E aumentar o topo da pirâmide, o número de adultos e idosos, né? Estão cada vez aumentando e as pessoas estão vivendo mais. Então, isso é um problema, né? Primeiro, o que é um problema?
Vamos dizer assim, uma questão econômica. Vamos pensar na questão econômica, porque que é o problema. Porque o número de pessoas no mercado de trabalho, que é a força de trabalho, que no Brasil é em média de 16 anos, quando começa a trabalhar até os 60, 65 anos, quando aposenta, tá? Diminui. Se tem menos jovens, né, para trabalhar, aquele jovem que vai garantir, que paga, né, que trabalha e paga imposto, que vai garantir que o aposentado receba, né, o seu dinheiro, se tiver uma diminuição nessa arrecadação, é um problema para o governo. Tá? E outra coisa, se o número de idosos aumenta, se os adultos e idosos estão vivendo mais, existe que ter um planejamento também, pagar a aposentadoria, como eu disse, né? As pessoas têm que ter acesso à saúde, as pessoas têm que ter acesso a medicamentos, a vacina, enfim. E isso, vamos pensar friamente na questão econômica, isso é um problema para qualquer país. País que tem a pirâmide, a base da pirâmide estreita, pode ter problema no futuro. Por exemplo, tem países da Europa, como eu vou falar de um país chamado Lituânia, onde a população está diminuindo. Se a base da pirâmide diminuir muito, a pirâmide cai, não se sustenta. Estão entendendo? Então, esse perfil populacional serve como subsídio para o governo desenvolver planejamento da sua população. Tá? Por isso que é importante esse estudo. Não só para a gente estar discutindo na escola, né? Não é porque cai no vestibular, porque tem que responder perguntas sobre isso, tem que fazer atividade, trabalho, prova, não é só por isso. Para a gente entender, né, o quanto é importante esse perfil populacional, né, do nosso país e dos outros países do mundo também. Ok? Beleza? Vamos lá. Então, nós temos aí essa outra pirâmide etária, né? Você percebe aí os anos de 80 a 2000, aí tem azul 1980, verde 91 e laranja 2000. Percebe que o azulzinho, que lá há 30 e há quase 40 anos, quase não, há 40 anos atrás, em 1980, a base era maior e o topo era menor. Por quê? A taxa de natalidade era alta, né? E a taxa de mortalidade também era alta. Aí a gente percebe em 91, já diminuiu a base de crianças e jovens e aumentou lá em cima. A taxa de mortalidade diminuiu. Então as pessoas começaram a viver mais. Está aumentando a pirâmide. De laranja, olha a parte laranja, que é 2000. Não 2000, mas é uma tendência para hoje também. Diminuiu mais a base, crianças e jovens, né? Está nascendo menos gente. Adulto enlargueceu e de idosos também. Então, esse é o perfil atual, vamos dizer assim, da população brasileira. Ok? O maior contingente populacional do Brasil encontra-se entre 20 e 59 anos. Logo, podemos dizer que o Brasil é um país com população predominantemente adulta, ou seja, o Brasil é um país adulto. É isso mesmo. Menos crianças, e as pessoas vivendo mais adulto. Esse é o panorama da população. Tá? Bom, esse Darcy Ribeiro, ele é um antropólogo, ele é um dos grandes estudiosos do povo brasileiro. Tá? Ele que traçou por muito tempo um perfil, principalmente étnico, da nossa população, ok? E contribuiu aí para os estudos. Nossa, o Guilherme está querendo entrar agora. Da população brasileira. Pessoal, então, só para a gente, vou parar de apresentar aqui. Vou parar de apresentar. Vou voltar à tela. Espera aí, só um minutinho. Beleza. Então, para a gente fechar a linha de hoje, né?
vamos fazer um resumo de tudo. População brasileira, ela, desde quando começou os estudos, lá no início do século XX, a taxa de natalidade era alta, de mortalidade também. Tá? Em meados do século XX, vamos dizer assim, começa a tendência de diminuição dessa população, né, devido a mudanças, a evolução, né, da ciência, da tecnologia, da área médica, enfim, surgimento de vacinas, de anticoncepcional. Então, há uma tendência de diminuição pelas quedas de taxa de natalidade, mas a taxa de mortalidade ainda é alta, tá? Em meados do século XX. Século XXI mudou de novo o panorama. Hoje, as taxas de natalidade do Brasil é baixa, tá? Porque se você pegar o número de filhos por mulher, hoje está diminuindo. Se na década de 60 era 6, 7, hoje é menos de 2. Tá bom? Há um planejamento familiar, devido a que explica essas quedas na taxa de natalidade, esse planejamento. A mulher hoje, diferente da mulher da década de 60, 70, ela hoje ela quer sua independência, ela quer estudar, né, trabalhar, para depois pensar em casar, para depois pensar em ter filho. E como eu falei, a biologia não acompanha a evolução da sociedade. Talvez quando essa mulher, agora que eu estou realizada profissionalmente, que eu casei, eu fiquei 5 anos casada, né, viajei, está aproveitando o casamento, agora eu quero ter filho. Aí ela tem 40 anos, como é que faz? Talvez ela não consiga, porque a idade fértil dela já passou. Aí ela tem que recorrer a tratamentos médicos, né, como a fertilização in vitro. E talvez não dá certo ainda. Né? Então, tudo isso, toda essa mudança na evolução da sociedade, né, fez com que a gente chegasse nesse perfil atual da população brasileira. Tá? Aí a gente fala também da taxa de mortalidade, que diminuiu também. Né? Morriam-se muito mais crianças, né, no meados do século XX, por exemplo, do que hoje. Hoje a mulher que é grávida, hoje o SUS, ele oferece um acompanhamento, né, de toda a gravidez. Não é? Tem lá o pré-natal, não é? O que é pré-natal? Acompanhamento para o médico, se está tudo bem com a mãe, com o bebê, certo? O saneamento básico também fez com que essa taxa de mortalidade diminuísse. Então, acesso à água e esgoto tratado evita doenças, não é? E também a taxa de mortalidade, que diminuiu muito, e também a expectativa de vida, diminuiu muito também devido a esses fatores. Acesso à medicina, acesso a medicamentos, a vacina, a preocupação com uma melhor qualidade de vida. Beleza, pessoal? Então, a tendência, nós estamos crescendo ainda. Esse ano somos 212, ano que vem 213, 14, e a gente vai crescer. Mas num ritmo bem menor do que crescia no meados do século XX. Ok? Beleza? Ok, professor. Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Não. Não, né? Bom, tudo bem. Pessoal, então é o seguinte, só para terminar, a gente vai terminar já a aula, eu quero reforçar para vocês a importância de fazer as atividades. Façam as atividades, né, de todos os professores, porque, repetindo, esse negócio de, ninguém vai reprovar, mentira. Se não fizer atividade, pode reprovar sim. Tá? Se você pegar ali uma atividade por dia, né, vai ser coisa de meia hora para responder as questões, já dá para você fazer. Bem? Então não deixa acumular. Depois, porque acumula, vou deixar para fazer no finalzinho. Aí você não consegue fazer, porque acumulou. Eu sei que é difícil a gente ter disciplina para organizar, a gente está em casa, é cômodo a gente estar em casa, né? Vou ver o celular, vou assistir uma TV, vou dar uma saidinha.
Eu sei que é cômodo, mas a gente tem que ter disciplina, tem que nos reorganizar, tá? Quero dizer que no ano que vem, se essa pandemia acabar, todo mundo espera que sim, né? Vocês, espero que todos passem para o terceiro ano, a gente vai se encontrar novamente, né? Eu sou professor dos terceiros anos, e a gente vai retomar a nossa vida normal com as aulas presenciais. Tá? Eu acho que assim, é isso que todo mundo espera. Tá? E isso vai acontecer. Tá? Nós temos aí que ter um pouco mais de paciência e aguardar uma vacina eficaz aí, e que possa fazer com que a gente volte à nossa vida normal, porque esse novo normal, eu acho que ninguém gostou, né? Pelo menos eu não gostei. Tá bom, pessoal? Boa tarde a todos, obrigado pela participação de vocês, tá? E numa próxima aula eu vou marcar à noite. Semana que vem eu vou marcar de novo, e para que outros alunos possam assistir também, aqueles que trabalham, tá? Boa tarde, tudo de bom. Boa tarde, professor. Boa tarde, professor. Tchau, tchau. Tudo de bom, tchau. Tudo de bom. Tchau, professor. Tchau, tchau. Boa tarde, professor.